Fala, torcedor, tudo certo com você? Odair, canal Atá, estamos de volta para falar de Cartola e dessa vez para mitar nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, essa rodada que nós vamos fazer muitos pontos com certeza. E para fazer muitos pontos você tem que acompanhar aqui as dicas de escalação do canal Atá. E fica já um conselho, não faça como eu que escalou os jogadores que iriam mitar. E no final, ali aos 47 do segundo tempo das escalações, faltando 20 minutos, mudei o time em 2 ou 3 posições e tirei justamente os jogadores que foram bem. Então, parabéns para mim, que consegui fazer, já vou te mostrar na tela aqui, somente 55 pontos. Não tá ruim, mas assim, pela primeira vez no campeonato eu fiquei abaixo da média dos cartoleiros de modo geral. Então eu realmente fiquei devendo nessa última rodada, mas agora o compromisso é escalar e não mexer mais. Pelos meus cálculos eu teria feito uns 80 pontos se eu não tivesse mexido em 2 ou 3 peças. Mas faz parte do jogo, nem sempre dá para mitar, né? Te inscreve no canal porque aqui a gente faz um trabalho aqui de escalação com análise. Você nunca vai ver um trabalho tão bom quanto esse aqui no Cartola, mas não mude jogadores quando o time estiver praticamente sendo escalado, tá? Começando a rodada. Vamos lá, pessoal, vamos então para a rodada número 7, vamos lá no 4-3-3, já fiz algumas análises prévias para trazer para vocês aqui. E essa rodada aí nós temos o compromisso moral de fazer pelo menos aqueles nossos 80 pontos de lei aí que a gente acostuma a fazer. Na média a gente estava fazendo muito boa pontuação. Nessa rodada acabou escapando um pouco, mas sem se abalar. Vamos que vamos. Pessoal, 4-3-3 e nós vamos aqui já começar com o goleiro. Eu tenho 4 opções aqui para bolsos que tem muita grana, para bolsos que tem pouca grana. Jogadores que tendem a... Bom, primeiro esquece SG. Geralmente estão acontecendo gols no Campeonato Brasileiro, então não escala jogador pensando, esse não vai levar gol, porque geralmente aí que vai levar gol. Então escala pensando em pontuação, tá? Como vocês estão vendo, eu tenho 129 pontos, ou seja, dá para escalar um time aí honesto, né? Nada demais, não dá para botar os mais caros também, nem essa é a minha intenção. E agora nós vamos começar com 2 goleiros que eu quero citar aqui para vocês, 2 opções que são muito boas. Primeiro que essa rodada tem um duelo muito legal, que é o duelo do goleiro Fábio, que é o melhor goleiro do campeonato do ponto de vista de Cartola, contra o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato. Então tem duelo de gigantes aí. Será que um deles vai se dar bem? Será que o Tiquinho vai fazer gol no Fábio? Será que o Fábio vai pegar os chutes do Tiquinho? Não sei. Então fica a teu critério se quiser escalar um dos dois. Eu vou sugerir outros jogadores, tá? Um que eu vou sugerir de cara já, eu acho que assim, se tu não tem muito problema de cartoleta, é uma opção das mais seguras, que é o Rafael Cabral. Tá? Custando 11 cartoletas, ele valorizou na última rodada, ou seja, a tendência dele é que ele não te dê muitas cartoletas, mas ele pode também não desvalorizar e até ganhar algumas poucas cartoletas aqui, faz uma média muito boa. Então Rafael Cabral é uma excelente opção, joga contra o Cuiabá, um time que não vem se acertando muito, né? O outro goleiro que eu te sugiro também, se você tem um pouquinho menos de cartoletas e já quer começar economizando um pouco, é o Rafael, não o Cabral, mas o Rafael do São Paulo, que também tem uma média muito boa, joga em casa contra o Vasco. O Vasco é um time que eu acho que vai começar a acordar para a vida e vai ter dificuldades no campeonato. Então o Rafael Cabral é uma opção também para você que quer gastar só 8 cartoletas e quer ir num jogador que provavelmente vai te render algumas cartoletas nessa... A não ser que aconteça algum desastre, né? Mas vai te render algumas cartoletas, tá? Vamos procurar então o outro jogador aqui para jogar no gol, que é o, vamos lá, que é o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Bahia joga em casa contra o Goiás. Goiás é uma equipe difícil, Bahia é uma equipe competitiva dentro de casa, e o Marcos Felipe é um jogador que aí começa a ser aquele tipo de jogador, e todas as opções aqui que eu te passar de posições, eu vou botar uma aposta pessoal minha, que é aquele jogador assim, se não tem como colocar, vai nesse que tu vai te dar bem, tá? Ou pelo menos não vai ser ele que vai estragar o teu time. O Marcos Felipe é esse jogador, é o goleiro titular do Bahia. Eu já vi ele jogando, é um bom goleiro, ele pontua relativamente bem no Cartola. Não é um jogo que o Bahia tende a levar muitos gols, se tudo acontecer normalmente. Então o Marcos Felipe
é uma opção para a gente poder sair um pouco do comum, tá? E agora sim, se tu não tem cartoleta nenhuma e tu deixa para escalar o goleiro lá no final com o que sobrar, é uma estratégia que alguns fazem, eu não concordo muito, mas eu também citaria o Cleiton do Bragantino. Ele não é o goleiro tido como titular do Bragantino, tá? Mas ele vai jogar nesse jogo. Vai jogar contra uma equipe cascuda, que é o Atlético Paranaense. Talvez o Atlético Paranaense poupe jogadores, é por isso que eu estou sugerindo também o Cleiton. E o Bragantino jogando em casa precisa dar alguma resposta para sua torcida, né? Porque o Bragantino não vem exatamente tão bem no campeonato. Então, custando apenas 3 cartoletas e 74 mil-réis de cartoletas, esse é o Cleiton, uma opção. Então, nós estamos aqui com, por enquanto, o Rafael Cabral. Talvez tenhamos que mexer aí para ajustar o orçamento, mas vamos de Rafael Cabral por enquanto. Vamos então aqui, eu vou começar com o lateral, tá? Alguns não jogam com lateral, mas eu vou jogar com laterais. Então, eu vou te dizer que eu colocaria de cara esse jogador aqui, que é o Marlon. Marlon, que também é um excelente jogador, pontuou bem na última rodada, tá jogando muito, 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 é um dos maiores desarmadores do Campeonato Brasileiro, se não for o maior, é caro, então eu vou botar ele já para gastar o que eu tenho e talvez depois eu ajuste com algum jogador mais barato, mas a minha opção de cara seria o Marlon, mas ele é aquela opção assim que vai ser muito escalada, então se você quer fugir daquele lugar comum, talvez não seja a melhor opção o Marlon. Ayrton Lucas também é um jogador aqui do Flamengo, né, que você está vendo logo em seguida, que tende também a pontuar bem, que é o que ele vem fazendo, não tanto quanto o Marlon, mas ele é um jogador que pontua muito bem. A vantagem do Ayrton Lucas é que, como ele foi mal na última rodada, ele vai valorizar provavelmente e joga contra um Corinthians que a gente sabe que tá por um fio, né? O Vanderlei Luxemburgo mal chegou, já a tendência é que nem fique, então o Corinthians está uma bagunça, um time que não se encontra, a pressão da torcida organizada, então o ambiente é terrível, e o Ayrton Lucas pode ser uma boa opção para lateral, é um preço parecido com o do Marlon, então se você não quiser botar o Marlon, pode botar o Ayrton Lucas, que é um jogador barato. Eu a princípio vou ficar com o Marlon, mas também vou evitar botar mais jogadores do Cruzeiro na defesa, tá? Outros jogadores também que você pode colocar, quer escalar alguém do Flamengo. Então você vai escalar um outro lateral aqui, que é o do Flamengo, que... Onde é que está você? Onde está você? É o Wesley, né? Cadê o Wesley? Eu tinha separado ele aqui, será que ele já não está mais como provável? Mas enfim, o Wesley, jogador do Flamengo. Vou filtrar aqui. Lateral, dúvida, Flamengo. Wesley é um lateral, provavelmente ele que vai jogar, tá? Ele estava como provável até agora há pouco, quando eu fiz as análises. Então, fica de olho, tá? O Wesley é um bom nome para você colocar somente 6 cartoletas. Mas ele passou a ser dúvida agora, faz questão de alguns minutos, porque quando eu estava analisando para ver quais jogadores eu poderia sugerir para vocês, analiso em relação aos scouts, dou uma analisada nos jogos. Então, o Wesley é um jogador que pode sim ser colocado, mas tem que ficar de olho até o último momento quando saem as escalações dos times, tá? Vamos para a próxima sugestão de lateral. Eu vou também sugerir um jogador que ele sempre vai bem, sempre está indo bem. Eu acho que não tem como fugir muito, até porque ele não é um jogador caro, que é um jogador do Palmeiras chamado Mike. Pontua sempre muito bem. Vai jogar fora de casa contra o Santos, mas para o Palmeiras isso não significa muito. O Santos não é uma equipe imbatível, é uma equipe que possibilita que os outros times a ataquem, e o Mike tem essa característica, inclusive já fez gol até no campeonato. Então o Mike eu acho que é uma opção quase que certeira por um preço muito justo, barato. O Mike seria, na lateral, a minha grande aposta para quem não pode gastar muito. Então fica aí a dica já do Mike, tá? E se você também tá nessa de não querer gastar muito, mas quer fugir um pouco daquelas opções que vão sempre serem citadas aí, as mais óbvias, eu te diria também para considerar o Aderlan, que é um jogador que vem jogando bem pelo Red Bull Bragantino. Ele pontua geralmente bem, ele desvalorizou na outra rodada, ou seja, jogando pelo menos fazendo alguma pontuação, ele vai valorizar, porque é importante também você pensar nisso, na pontuação, mas nas cartoletas. Então, Aderlan é aquela carta na manga
caso você não queira ir naquelas opções que todo mundo vai colocar. Existem outras opções boas aqui de lateral, mas eu acho que com essas que eu citei aqui para você, que foram Marlon, Ayrton Lucas, Wesley, Mike e agora o Aderlan, são jogadores que podem sim compor legal e com certeza algum deles vai pontuar muito bem, se não todos eles, tá? Agora sim, vamos para a zaga, pessoal. É claro que se você puder, você deve colocar o Léo Pereira, que é um jogador um tanto quanto caro, no time do Flamengo, tá? E vai jogar contra o Corinthians, é a mesma opção que eu falei na questão do lateral lá do Ayrton Lucas, tá? Ou então até mesmo do Wesley, mas se você não quer gastar, tem outras opções também, tá? Como o Oliveira do Cruzeiro, que é um jogador que vem pontuando bem, mas aí você tem que fazer um equilíbrio, porque se você já tem, como eu, outros jogadores aqui do Cruzeiro, eu particularmente não gosto de colocar. Mas fica a opção aqui do Oliveira para que você possa colocar também. Um jogador que é do Flamengo também, e aí sim ele não impacta no orçamento, é o Fabrício Bruno, ou seja, é um jogador que eu provavelmente vai escalar dentro de uma análise que eu fiz, é a melhor opção em relação à questão de pontuação. Claro, se você não tiver problema de cartoleta, então, Fabrício Bruno ou Léo Pereira, aí você vê o que você pode gastar. Digamos que eu consiga manter o Léo Pereira até o final, vamos ver se eu não vou gastar tudo e vou ter que ajustar, senão eu volto com o Fabrício Bruno. E também nós temos outros dois zagueiros que são bem mais baratos, duas apostas, mas apostas muito bem analisadas por mim, tá? O primeiro deles é o Lucas Beraldo, que eu estou procurando agora, ele é do São Paulo. São Paulo, como eu falei, joga contra o Vasco. O Dorival Júnior está fazendo um trabalho muito bom, acertando o time do São Paulo. Então, o Lucas Beraldo, que veio de uma pontuação não muito boa, mas não negativou, mas veio de uma pontuação não muito boa, ou seja, deve render algumas cartoletas e pontuar também. Acredito que ele vai pontuar. Então, o Lucas Beraldo é uma opção, para mim, excelente para você colocar, ainda mais se você não pode gastar muitas cartoletas. E logo abaixo tem uma outra opção também que eu acho que é tão boa quanto, só que ele tem uma média um pouquinho menor e não jogou tantos jogos, então a gente não tem muito como analisar ele, mas é um zagueiro que pode desempenhar bem num jogo que provavelmente o Bahia vá se impor, que é o Vitor Hugo. Então o Vitor Hugo é aquela minha opção também, aquela minha aposta para quem não pode compor o time só com jogadores tão badalados ou daqueles mais escalados. Então vai de Lucas Beraldo ou Vitor Hugo, anota esses nomes aí porque eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma opção legal para você. Beleza? Agora vamos para a meiuca, para o meio de campo, para onde as coisas acontecem mesmo no jogo, que é meio de campo e ataque. Vamos lá, então. Com o meio de campo eu separei algumas opções aqui. Gente, eu acho que apesar do preço, não tem como não considerar fortemente colocar o Arrascaeta pelo jogo, pelo Flamengo, por ser o melhor jogador do ponto de vista técnico do Flamengo, um dos melhores, né, claro. É um jogador que pode dar assistência, pode fazer gol, bola parada, enfim, é um jogador aí que a tendência é que ele faça boa pontuação, custa um pouquinho caro, para quem não tem tanta cartoleta, praticamente não valorizou nem desvalorizou, então ele não vai fazer você perder cartoletas, a não ser que ele faça uma pontuação muito ruim, leve, sei lá, um cartão vermelho, uma coisa assim. Mas a princípio é um jogador que dá para escalar, tá? Eu quero escalar também um jogador do Bragantino, mas como eu já falei, o Arrascaeta, você poderia escalar o Matheus Fernandes, tá? Que também é uma opção muito boa para escalar. Então você pode optar Arrascaeta ou Matheus Fernandes, vai da tua vibe aí, quem você confia mais. Os dois têm jogos dentro de casa. Como eu falei, existe uma informação que talvez o Atlético Paranaense ele poupe jogadores, e o Cruzeiro e o Corinthians, por sua vez, está nessa situação. Então, qualquer um dos dois que você botar são muito bons. Inclusive os dois, tá? Mas então, se você quer botar alguém do Bragantino que pontua bem também, que pode ir bem, mas você não tem grana para o Matheus Fernandes, já vou te dar uma outra opção que é o Bruninho, que vem logo abaixo. Daqui a pouquinho você vai ver. O Bruninho custa 9 cartoletas, um pouquinho menos. E também um jogador aí, inclusive um jogador que pode participar de gols. É um jogador bem versátil no time de Fortaleza, do Bragantino, perdão. Que talvez seja uma opção caso você chegue ali no fim das contas e não tenha mais grana. Então, a princípio, fica Arrascaeta e Matheus Fernandes, tá? Mas tem outras opções aqui. Agora, uma aposta, aliás, duas apostas. Vocês vão até brigar comigo. Um deles nem é aposta, tá? Mas primeiro deixa eu falar do Alan Patrick. O Inter, bom, tem Grenal. Todo mundo sabe, vocês que acompanham o canal, que eu sou gremista. Mas, assim, analisando friamente,
o Inter precisa muito, está muito mordido. E vem se falando, inclusive, em impacto para que o Mano Menezes não seja demitido. Parece que o Mano Menezes tem informação de que ele pediu demissão e os jogadores disseram: não, fica até o Grenal que a gente vai brigar por ti. Então, se alguém no time do Inter precisa dar uma resposta, esse alguém também é o Alan Patrick. Inclusive foi expulso no último jogo pela Copa do Brasil. Então é um jogador que custa 9 cartoletas. Se o Inter jogar bem, com certeza esse jogar bem passa pelo Alan Patrick. É uma aposta de risco, mas quem acertar vai imitar quase sozinho com o Alan Patrick. Então considere botar o Alan Patrick, tá? Um jogador também que eu gosto muito, mas que não foi na última rodada, não foi bem na última rodada. E agora joga um clássico, né? Que é o Arias do Fluminense, né? Daqui a pouco ele aparece aqui, talvez tenha passado. Ele estava como provável antes, será que... Aqui, ó. Arias do Fluminense vai jogar um clássico contra o Botafogo, né? É uma opção também para você arriscar aí, quem sabe, mas o Arias é aquele risco calculado, porque ele geralmente vai bem. Nessa última rodada que ele não foi legal, e mesmo assim pontuou 2 pontos, mas ele é o jogador que participa de jogadas de gol, ele joga praticamente como um atacante, daqui a pouco até faz passe para gol ou faz gol. Então o Arias é uma opção que você deve considerar sim, se acreditar que o Fluminense vai manter a boa fase e vencer. Tá? Outros jogadores aí, se você não quiser colocar o Arias em nenhuma das outras 2 opções que eu já citei, tá? Tem dois jogadores assim que por uma questão de circunstância do jogo, são boas opções. Um deles é o Gabriel Menino. Por que Gabriel Menino? Primeiro que Gabriel Menino é porque o Palmeiras joga fora de casa. Vamos ver se eu acho o Gabriel Menino aqui. Cadê você? Gabriel Menino. Fugiram os jogadores do Palmeiras. Acho que tá lá para cima então, né? Calma, calma. Não fiquem nervosos. Zé Rafael. Será que o Gabriel Menino saiu de provável também? Será? Cadê você? Gabriel Menino. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma filtragem. Dúvida, Palmeiras. Gabriel Menino. Mais um caso, e eu juro para vocês que há menos de meia hora atrás, 1 hora atrás, Gabriel Menino não estava como dúvida. Então agora é uma questão de se ligar, tá? Tem que ver se tem alguma coisa de notícia em relação à lesão, alguma coisa assim, tá? Até vou abrindo aqui o Globo Esporte para ver se tem alguma notícia em relação ao Gabriel Menino, porque até alguns minutos atrás, quando eu estava analisando os jogadores, alguns jogadores podem ser poupados, né? Mas enfim. Não sei se tem a escalação provável do Palmeiras aqui. Talvez tenha. Mas enfim, gente, eu não quero perder muito tempo de vocês analisando time por time, porque eu já fiz essa análise. Só que alguma notícia de última hora aí podem ter feito. Vai para Gabriel Menino. Bom, enfim. Acredito que ele vai jogar, tá? Porque ele é titular, mas fica de olho, tá? É uma pena que essas coisas sejam muito constantes, a gente tá falando isso um dia antes do jogo, então é meio que uma obrigação nossa manter aí atualizada aí as notícias, tá? Mas assim, Gabriel Menino, melhor para mim do que no Cartola do que o Zé Rafael. Gabriel Menino tem mais desarmes, digamos assim, é mais efetivo nisso. Então o Zé Rafael também, e o Zé Rafael é mais caro. Mas enfim, fica aí a opção do Gabriel Menino, tá? Se ele jogar, claro, mas eu te dei outras opções também aí pra gente poder escalar. E um outro jogador, esse sim é um jogador muito bom, é um jogador da bola parada do time dele, é um cara assim que eu já escalei algumas vezes e me dei muito bem com ele, e é o que eu vou fazer agora, que é escalar o Cauli do Bahia. É só que me falta mais um ter ficado como improvável aqui. Vamos lá, vamos voltar para só filtrar só para meias. Tassiano, que saudade do Tassiano no Grêmio, hein? Quem diria que eu faria isso? Eu falaria isso algum dia. Vamos lá, cadê você? Cauli, esse sim. É o jogador da bola parada do Bahia, é o jogador que bate falta, é o jogador que... Enfim, é um jogador que eu acho que não custa tão caro, né? 6 cartoletas, então entra naquela dica de jogador que é bom para cartola, é importante para o time, pode fazer gol, pode dar assistência, bola parada, como eu falei, e
e cabe dentro do orçamento de todo mundo. Beleza, gente? Então vamos lá, agora vamos pro ataque e aí a gente vai ver quem é que a gente vai escalar, que são jogadores que a gente espera que pelo menos 2 desses 3 façam gols, tá? Gente, eu tenho escalado sempre o Cano. Para mim o Cano é quase que titular incontestável absoluto, tá? Eu acho que o Fluminense tende a vencer esse jogo. O Cano já não vem fazendo gols assim como vinha fazendo, né? Claro, questão de 1, 2 jogos, mas o Cano, para mim, ele tem que ser titular desse time porque é um clássico. Clássico tudo pode acontecer. O Fluminense vem numa balada muito boa e o Cano é o principal jogador, principal esperança, então não tem como não botar o Cano. Beleza? Um outro jogador que você pode considerar botar também é o Wesley do Cruzeiro. Claro, no Cruzeiro você tem 2 opções, tá? Aí é uma questão de bolso também. Bruno Rodrigo, inclusive, eu vi ele jogando essa semana contra o Grêmio, ele estraçalhou com o jogo, fez um golaço. É verdade que perdeu um gol que não poderia ter perdido. Ainda bem para nós, né? Porque perdeu, o Kahneman se recuperou. Mas é um jogador que ele faz um salcedo, ele incomoda, ele tá... estando em campo, ele causa dor de cabeça para os adversários. Então, tendo cartoleta, Bruno Rodrigues é uma opção muito boa. Não tendo cartoleta, você pode botar o Gilberto, mas o Wesley é um jogador que não é um jogador que joga tão na frente assim, ele é mais um preparador de jogadas. Talvez ele não seja aquela opção para gols, mas não é impossível, não é proibido que ele faça gols, mas aí ele entra naquela questão de jogador barato e que ele joga bem. O Wesley, em todos os jogos que eu vi, eu prestei muita atenção nesse jogo que ele jogou contra o Grêmio, ele incomodou muito o time do Grêmio. É aquele jogador chato, enjoado de enfrentar, então fica uma opção aí para ti, Wesley, ou então o outro jogador do Cruzeiro aqui, o Bruno Rodrigues. Claro, tem Gilberto também, que é o centroavante nato, talvez a bola acabe passando por ele, tem uma pontuação boa também, uma média boa, então fica uma opção que, enfim, algum jogador do Cruzeiro, eu acho que você deve considerar fortemente escalar no teu ataque, porque a tendência é que o Cruzeiro vença. Tem pouca cartoleta? Vai no Wesley. Tá levando fé no camisa 9? Vai no Gilberto. Não tem problema de cartoleta, que é um jogador em boa fase, que incomoda muito, que participa muito do jogo e participa do jogo numa região muito perto do gol, Bruno Rodrigues, que seria a minha opção a princípio. Tá? Aí nós temos mais uma opção ainda de atacante, aí você pode analisar assim. Tem Grenal, Luis Soares. Luis Soares é o único jogador que vem acima das críticas no Grêmio. Sim, ele às vezes erra, ele não é perfeito, mas mesmo quando o Grêmio vai mal, ele joga bem. Então, é o jogador, a esperança do Grêmio para tentar reverter esse momento ruim. É um jogador que se indigna em campo, não desiste, briga. E é clássico, né, gente? Jogador que é jogador de jogo grande, o Soares, né? Ninguém precisa, enfim, né? Então, se você tem ainda orçamento, eu já tenho só 14 cartoletas, então eu já não posso mais, a não ser que eu ajuste alguma coisa aqui no meu time, tá? Mas enfim, então Soares para mim já não dá. Mas se você tiver como, de repente, tira o Bruno Rodrigues, no meu caso, tira o Bruno Rodrigues, bota lá o Wesley, daqui a pouco é uma composição. Mas enfim, considere escalar o Soares. Outro jogador que eu acho que você deve considerar escalar, que é uma opção que no meu caso aqui seria talvez a opção ideal, e é uma aposta que eu faço aqui, é o jogador do Bragantino, o Elinho, que eu já vou achar ele aqui. Cadê você? O Elinho. Custa pouco, tem boa média, pontuou mal na última rodada, mas tem um jogo em que ele tende a jogar bem. Então o Elinho para mim é uma opção que você precisa sim considerar se tiver na minha posição, que é não tenho mais cartoletas e preciso escalar alguém que possa, que eu tenho esperança, que eu tenho confiança. O Elinho é esse jogador aqui também. Tá? Ele foi muito mal na última rodada, mas nas outras rodadas ele pontuou bem. Inclusive ele foi meu reserva em 2 rodadas, e nas 2 rodadas que eu botei ele como reserva, ele pontuou bem. Então, será que agora que ele seria titular ele não pontuaria? Não sei, daqui a pouco é Lady Murphy, né? Então tá aí o Elinho. Outra opção que eu também quero te indicar, que eu, enfim, né, é uma questão assim de que tu possa ter uma opção a mais, sabe? É o... Cadê você? Já vou te achar aqui. É o Biel.
O Biel é aquele jogador que não faz muitos gols, mas ele vem bem no Bahia. Outro que passou pelo Grêmio e que, apesar de não ser um super craque, deixou saudades aqui, seria... Olha o que eu tô dizendo. O Biel hoje seria provavelmente titular do Grêmio. Tá? Então... é um jogador que dá para considerar, tinha um problema muito grande de finalização, mas ele participava de muitos gols. Então daqui a pouco custa barato, né? Talvez caiba no teu orçamento. Se ele tá na noite inspirada dele aí, né? Ele ou o Everaldo podem ser boas opções, jogadores do Bahia, mas por uma questão de preço, eu iria considerar também colocar o Biel. Bom, agora a gente tem que escalar alguém para ser o professor, né? A gente consegue escalar só do Maurício Barbieri para baixo, tá? Então, um treinador que eu escalaria aqui seria o Pepa, com certeza, o Sampaoli e o Dorival Júnior. Mas como vocês estão vendo, não sobrou cartoletas. Então, o outro treinador que eu anotei aqui, eu já falei de jogadores desse time, então, obviamente, seria uma opção condizente, é o Renato Paiva. Renato Paiva seria o meu treinador e eu bastante confiante de que ele possa ir bem. Renato Paiva, então, treinador, eu vou escalar aqui o Cano como capitão, né? Tô bem confiante nesse time, acho que esse time pode pontuar bem legal, fazer mais do que 75, 80 cartoletas, tá? Confirmar a minha escalação, depois a gente bota os reservas, mas o time ficou então com Gabriel Cabral no gol, Léo Pereira na zaga, Beraldo também na zaga, Marlon e Mike. Arrascaeta, Cauli e Matheus Fernandes. Bruno Rodrigues, Elinho e Cano no ataque. Um time bem competitivo e eu passei outras opções para vocês aí se quiserem fazer alguns ajustes. Mas, óbvio, tenham a sua convicção, escalem dentro daquilo que vocês acompanham. Essa é uma boa base para montar um time, mudem uma ou duas posições dependendo do orçamento de vocês aqui. Ah, não tenho 128 cartoletas, então o que dá para fazer? Tira o Léo Pereira, por exemplo, e coloca um zagueiro mais barato do Flamengo. Ah, não tenho, não deu. Tira o Matheus Fernandes e escala um meio de campo um pouquinho mais barato do próprio Bragantino. Então, gente, é mais ou menos isso. Só nessa aí você já economiza umas 10 cartoletas e fica dentro daquelas 115 cartoletas aí que a maioria tem, a média 114 cartoletas. Então, você estando na média, e você viu que eu dei opções de escalação de jogadores bem baratos aí. Certo, gente? Então, obrigado por ter assistido, te inscreve e boa sorte nessa próxima rodada. Vamos mitar junto comigo aí, porque nessa rodada eu não aceito nada menos do que 80 pontos. Valeu? Até mais e te inscreve aí no canal Atá. Valeu!